Olá! Eu sou o Éder Duarte, muito obrigado por você estar no meu canal, é uma satisfação tê-lo comigo. E se você está estudando legislação de trânsito, não deixe de assistir este vídeo até o final, pois ele é o primeiro que todo estudante de legislação de trânsito deveria ver. Ele dará a você o alicerce necessário para a compreensão dos próximos assuntos relacionados ao Código de Trânsito Brasileiro e é uma atualização de outros vídeos maiores que eu já tenho aqui no canal. Sucede que o Código de Trânsito Brasileiro foi atualizado, então necessário é que nós atualizemos os assuntos relacionados a eles. Ao final desta aula, não deixe de comentar o que você achou dela. Assim eu vou saber se vocês estão gostando do meu trabalho e se querem que ele continue. O Código de Trânsito Brasileiro é a Lei 9.503 do ano de 1997. Para que nós estudemos a legislação de trânsito, se faz necessária a compreensão de uma pergunta, já que é o Código de Trânsito Brasileiro. Afinal, o que é trânsito? E a partir desta pergunta, nós vamos desenvolver então o raciocínio de toda esta aula. Acompanha comigo aqui. Aqui à minha direita eu tenho a palavra trânsito. Acompanha comigo. Essa definição que eu vou falar aqui, ela se encontra no artigo 1º, na verdade, no parágrafo 1º do artigo 1º do Código de Trânsito Brasileiro. Olha lá. Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais. De novo, considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais. Estes animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não para uma finalidade. Então o que nós temos aqui? As pessoas, os veículos, os animais isolados ou em grupos conduzidos ou não, são os usuários das vias. Pensem desta forma. E esses usuários utilizam as vias para 4 finalidades. Quais são essas finalidades? Vamos mudar de lado aqui. Essas finalidades são o seguinte, a circulação, a parada, o estacionamento e a operação de carga e descarga. Então, considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, tais animais isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e a operação de carga e descarga. Vejam que aqui nós temos diversas terminologias, tanto da minha direita quanto da minha esquerda, ok? E estas terminologias são explicadas lá no anexo 1 do Código de Trânsito Brasileiro. Depois do artigo 341, nós temos como se fosse um glossário da legislação de trânsito. Na verdade, seria melhor dizer que nós temos como se fosse um dicionário que vai explicar, não todos, mas muitos termos que aparecem ao longo dos 41 artigos do Código de Trânsito Brasileiro. E vejam bem, a definição de trânsito que eu acabei de dar, ela está no parágrafo 1º do artigo 1º, mas nós temos 2 definições do que é trânsito, certo? Lá no anexo 1 do Código de Trânsito Brasileiro, depois do artigo 341, procura aí que eu procuro aqui, nós temos uma definição, porém uma definição mais simplória, é uma definição mais curta. Olha só, vamos lá. Trânsito, PQRS T. Vamos ver aqui, PQRS T. Trânsito. O que diz o anexo 1 do Código de Trânsito Brasileiro dos conceitos e definições? Trânsito, vejam que simples. Movimentação e imobilização de veículos, pessoas e animais nas vias terrestres. Simples assim. Mais uma vez, movimentação e imobilização de veículos, pessoas e animais nas vias terrestres. Vocês perceberam que faltou a finalidade? Falou dos usuários, mas não disse para que tais usuários utilizam as vias. Então, a pergunta do momento é a seguinte. Enfim, qual é a definição que é pedida principalmente em concursos públicos?
É a definição simples do anexo 1 do Código de Trânsito Brasileiro ou é a definição mais extensa dada pelo parágrafo 1º do artigo 1º? Em se tratando dos usuários das vias, o Código de Trânsito Brasileiro também estabelece regras para pessoas. Em outros vídeos nós vamos falar mais sobre as regras para pessoas expostas no Código de Trânsito Brasileiro. Por ora, vamos lembrar de uma. Você sabia que sempre que o pedestre chegar no bordo da calçada para atravessar a via e houver até 50 metros dele uma faixa de pedestre, uma passagem subterrânea ou uma passagem elevada, uma passarela, ele tem que atravessar nela? É verdade, esta é uma das regras para os pedestres, para as pessoas. Agora passemos aos veículos. Vejam bem, quando se pergunta para uma pessoa que não conhece a definição legal do Código de Trânsito Brasileiro, o que é trânsito, a primeira resposta que vem à cabeça dessa pessoa é automóvel, é veículo. Mas como nós vimos, não é só isso, ok? Bom, o Código de Trânsito Brasileiro, lá no artigo 96, estabelece a classificação dos veículos, de acordo com a tração, de acordo com a espécie e de acordo com a categoria. Quando eu falo de tração, na verdade eu estou classificando um veículo, em verdade, de acordo com a forma de sua locomoção, como ele se locomove. Quando eu classifico um veículo quanto à espécie, eu estou classificando de acordo com a sua utilização. E quando eu estou classificando um veículo quanto à sua categoria, na verdade eu estou dizendo a que grupo social tal veículo pertence. Por exemplo, uma classificação de veículos quanto à sua tração. Pode ser automotor, de propulsão humana, tração animal, tudo isso são formas como o veículo se locomove. O veículo quanto à sua espécie, tá? Por exemplo, eu posso classificar um veículo quanto à sua utilização, se serve para transportar pessoas como atividade precípua, como atividade principal, eu digo que tal veículo é da espécie passageiros. Se é para transportar carga, a sua atividade precípua, a sua atividade principal, eu classifico esse veículo como de carga. Ok? E quanto à categoria? Externamente, nós podemos classificar um veículo quanto à sua categoria de acordo com as cores de sua placa, as cores do fundo e as cores de seus caracteres. Por exemplo, um veículo da categoria particular tem o fundo cinza com caracteres pretos. Um veículo da categoria aluguel tem o fundo vermelho com os caracteres brancos. Ok? Mais adiante nós vamos ver outros vídeos sobre estes assuntos. O Código de Trânsito Brasileiro, conforme eu já havia falado, tem também, reserva uma parte do seu texto para o trânsito de animais. Bom, aqui mesmo nós temos aqui a questão dizendo que o trânsito, a utilização das vias por pessoas, veículos e animais isolados ou em grupos conduzidos ou não. Veja bem, um animal em via pública não pode estar solto, nem na via, nem na faixa de domínio destas vias. Ele será sempre conduzido por um guia, uma pessoa que vai, então, estar conduzindo tal animal. E se não estiver conduzido por um ser humano, tal animal poderá ser recolhido aos depósitos da autoridade competente com circunscrição sobre a via. Ok? Então aqui fechou. Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, tais animais isolados ou em grupos, conduzidos ou não. Agora nós vamos ver a finalidade do uso da via por tais usuários. Olha aqui, ó. Estes usuários utilizam as vias para fins de circulação, parada, estacionamento e a operação de carga e descarga. De novo, circulação, parada, estacionamento e a operação de carga e descarga. Mas o que seria circulação, parada e assim por diante? Vejam bem, no anexo 1 do Código de Trânsito Brasileiro, nós vamos encontrar tais terminologias. Eu quero chamar a atenção de vocês para parada e o estacionamento. Porque circulação é fácil, né? O que é circular? Ir de um lugar para o outro, ir do ponto A
para o ponto B. Agora, aqui na parada e estacionamento, nós temos um problema. Por quê? O condutor, por muitas vezes, tem dificuldade em entender qual a diferença entre a parada e qual a diferença entre o estacionamento. Ambas as operações são de imobilização do veículo. A parada é uma imobilização do veículo. O estacionamento é uma imobilização do veículo. Mas o que difere uma da outra? Será que é o tempo de cada uma delas? Nós teríamos um tempo assim, ó, se o veículo ficar imobilizado até 5 minutos é parada, passou de 5 minutos é estacionamento. Não, nós não temos isso. Porque na prática isso seria inconcebível e eu vou mostrar para vocês o porquê. Vejam bem, na prática é assim, o veículo chegou junto ao meio-fio, tá? Embarcou ou desembarcou alguém. Não há mais ninguém para embarcar ou desembarcar. Então, a partir deste momento, o veículo está estacionado. E aí, se for proibido o estacionamento, ele tem que deixar aquele local. Pouco importa aqui pra gente questão de tempo. Tempo que eu quero dizer assim, ó, cronometrado, né? Conforme eu disse. Até 5 minutos seria parada, passou de 5 minutos seria estacionamento. Negativo. Vai depender da mobilidade de quem está descendo ou subindo no veículo, vai depender da quantidade de passageiros, vai depender da configuração, inclusive, do veículo. Porque convenhamos, de um automóvel, uma pessoa que não tem dificuldade de locomoção, para desembarcar do veículo leva alguns segundos. Agora imagine um ônibus. De repente um ônibus pode demorar 5 minutos para desembarcar. Então não tem um tempo exato, vai depender de cada situação. Então o condutor tem que ficar atento a essa definição para não ser autuado. Isso gera muita autuação porque as pessoas têm dúvida sobre até onde vai a parada e onde começa o estacionamento. Ok? Muito bem. Agora a operação de carga e descarga. A operação de carga e descarga, ela é considerada estacionamento. Só que é um estacionamento com uma finalidade muito específica, que é carregar ou descarregar animais ou carga. Ok? E quem delimita este local é a autoridade com circunscrição sobre a via, aquela que tem o dever de sinalizar. Ela vai dizer, por exemplo, onde a operação de carga e descarga se faz necessário e quais, por exemplo, quais veículos podem fazer a operação de carga e descarga e quais não podem. É possível, e até um tempo. Algumas placas, de repente aí no seu município, você vê assim, ó, proibido estacionar, exceto carga e descarga por 30 minutos. Então, ela definiu, a autoridade competente definiu o tempo de carga e descarga. Ou talvez no seu município você veja assim, ó, estacionamento permitido somente para carga e descarga de caminhões. Definiu, então, o tipo de veículo utilizador daquele espaço de carga e descarga. Ok? Muito bem, agora nós vamos passar para um outro assunto. Um outro assunto que é justamente as vias. Vejam bem, se o trânsito é a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não para fins de circulação, estacionamento, parada e operação de carga e descarga, é necessário que nós saibamos a classificação das vias. Então eu preparei aqui deste lado, do lado do nosso mapa mental, a classificação das vias. As vias se subdividem em dois grandes grupos, as vias urbanas e as vias rurais. As urbanas, por sua vez, se classificam em 4 e as rurais 2. Quais são as vias urbanas? As vias de trânsito rápido, a via arterial, a via coletora e a via local. E as vias rurais? São somente 2, as estradas e as rodovias. Bom, normalmente, na prática, é muito difícil que nós tenhamos uma via com uma configuração exata, né, da definição de cada uma dessas vias.
Às vezes nós encontramos, né, nas nossas cidades vias com características de vias de trânsito rápido, parte de arterial, parte de coletora, por exemplo, e assim por diante. Bom, a dica que eu dou aqui é que se você tem dúvida entre o que é uma via urbana e o que é uma via rural, pensa da seguinte forma. Se você está transitando por uma via e nesta via tem circunscrição a PRF, o DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, a NTT, né, que a NTT é quem faz a concessão dos pedágios, nós estaremos aí numa rodovia ou estrada federal, dependendo do caso. Então aí nós temos as vias rurais, certo? Muito bem. Aqui tem um problema que é o seguinte: a diferença de área urbana, área rural para via urbana e via rural não tem nada a ver. São legislações distintas. Por que eu digo isso? Porque cabe ao município estabelecer a sua área urbana ou área rural. Há municípios que não têm mais área rural em seus planos diretores. Para os que têm, funciona assim. Ó. Na área rural, né, paga-se IPTU. Perdão, IPTU não, ao contrário. Na área rural se paga o imposto sobre propriedade rural. Na área urbana se paga o IPTU, Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana. Mas aqui para o Código de Trânsito Brasileiro nós não temos ligação nenhuma com isso, ok? Então tanto pode haver uma via rural, por exemplo, uma rodovia, um tipo de via rural, cortando uma área urbana ou cortando uma área rural. E até o contrário, nós poderíamos ter uma via de trânsito rápido, por exemplo, numa cidade, cortando tanto uma área urbana ou passando por uma área rural. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra, ok? Mas aquela dica que eu acabei de dar, esta sim. Se você vir, por exemplo, o DER, né, no teu estado é DER, Departamento de Estradas e Rodagens, os DERs, tá? Trabalhando, um agente do DER ou uma manutenção escrito assim atrás do caminhão, assim, ó, a serviço do DER, nós estaremos diante de uma via rural ou de uma via urbana? Diante de uma via rural, ok? Também segue a mesma linha, só que o raciocínio é ao contrário. Pois bem, se nós não temos a PRF, se nós não temos o DENIT, se nós não temos a NTT, então eu não tenho aí uma rodovia federal e nem uma estrada federal. Se também não trabalha lá o DER, ok? Departamento de Estradas e Rodagens. Então significa que também não é uma rodovia ou estrada estadual, ok? Muito bem, então o que sobra? O que sobrar é para a autoridade de trânsito municipal. Aí nós teremos uma via urbana. Está aqui. Então as vias urbanas são via de trânsito rápido, via arterial, via coletora e via local. E as vias rurais, as estradas e as rodovias. A via de trânsito rápido, de acordo com o anexo 1 do Código de Trânsito Brasileiro, é aquela com o trânsito livre. E para ter o trânsito livre, ela não possui travessia de pedestres, pelo menos não no mesmo nível dos veículos. Pode ter por cima, pode ter por baixo, mas não possui travessia de pedestres em nível. E também, para que o trânsito seja livre, ela não tem semáforo. E também, para que o trânsito seja livre e não haja nenhuma obstrução do trânsito, o acesso aos lotes lindeiros, ou seja, os prédios, os terrenos às suas margens, são feitos por uma pista lateral, digamos assim, uma pista de desaceleração, né? Em São Paulo nós temos lá, acho que a via 23 de maio, né, que vai para o aeroporto de Congonhas, é um exemplo delas. Nós temos lá uma via de trânsito rápido, nós não temos semáforo, não temos travessia de pedestres em nível e o acesso aos lotes lindeiros se dá por uma pista lateral e não pela principal, ok?
a via arterial, aí é ao contrário, o raciocínio é ao contrário. Ela vai ter, normalmente é semaforizada, tem travessia de pedestres em nível, tem cruzamento em nível, mas a palavra-chave aqui é o seguinte, que ela liga regiões da cidade. Vejam bem, a artéria não leva o sangue de uma extremidade do corpo para outra, de uma região do corpo para outra, pensem assim. Então, as vias arteriais são aquelas que levam o trânsito da zona sul para a zona norte, por exemplo. Ela pode ser uma via arterial, ok? Agora, a via coletora. A via coletora é aquela que recebe o trânsito que sai da via de trânsito rápido ou da via arterial e também coleta o trânsito da via de trânsito rápido e da via arterial, por isso é uma via coletora. Por último, nós temos a via local. A via local é aquela via menor, aquela via de bairro, que quase não leva nada a lugar nenhum, só fica ali dentro do bairro mesmo. Esta é a via local, ok? As vias rurais são estradas e rodovias, as estradas são vias rurais não pavimentadas e as rodovias são vias rurais pavimentadas. Espero que você tenha gostado desta aula. Se você gostou, deixe seu like aqui embaixo. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, mas não esqueça de ativar o sininho, para que você possa receber a notificação cada vez que eu publicar um novo vídeo. Muito obrigado por ter estado comigo nesta aula e até uma próxima oportunidade.